O Coringão ganhou. Agora vamos pra semi. É. Ó. Ô, olha lá. Olha quem tá chegando aí. Aquela mina lá, né? É, mano, a mina que eu gosto, mano. Nossa, viado, vai lá, dá ideia. Ah, não, mano, eu tenho medo. Medo do quê, rapaz? Ó, Ah, o não você já tem. Vai atrás do sim, filho. é mesmo, né? Vai que cola. Eu vou lá então. Vai lá, boa sorte, boa sorte, boa sorte. E aí, gatinha, quando que você vai me dar aquela chance lá? Cara de rato, de novo você com essa conversa. Eu já te falei que eu não quero ficar com você. Eu vou te dizer a última vez que não! Parece que não entende as coisas, meu. Ô. Oxi, tá todo felizinho por quê, macho? Você não viu não, mano? Você é cega, é? Você é surdo? Mas, rapaz... Acabou de falar que não? Você não ouviu bem, né? Ela pegou e falou que foi a última vez que ela disse que não. Então na próxima vai dar certo, mano.